Existe um salmo muito lindo para isso, que fica em Salmo 139, no meio da Bíblia. Diz a palavra de Deus, a partir do versículo 13: Deus, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Amém? Você pode sentar, se quiser. O tema da pregação hoje é suco de laranja. Eu decidi chamar por esse título porque é a primeira vez, e talvez a última vez na sua vida, que você vai escutar de uma pregação com esse título. Porque muitas vezes tem amor, Deus te ama, Jesus morreu por mim, está tudo certo. Mas assim você vai lembrar dessa pregação pro resto da vida. Cada vez que você tomar um suco de laranja, meu pai gosta muito, eu também gosto. Você vai lembrar e eu vou te explicar depois por quê. Primeiro eu gostaria de saber de você não precisa responder, mas talvez que você pense sobre isso. Quem é você? Se alguém viesse ao seu encontro e perguntasse agora, alguma pessoa que não te conhece, como você explicaria para essa pessoa quem você é? Você sabe quem você é? Ou você ainda tem dúvidas? Hoje em dia vivemos numa fase meio complicada, porque muitas pessoas não sabem quem eles são. Hoje em dia nem se sabe mais se é homem ou mulher. Existem dúvidas. Eu tenho 3 filhos pequenos. A Olivia é 1 ano mais velha do que os irmãos, que são gêmeos. E quando eram bem pequenos, a gente botava todo mundo para tomar banho ao mesmo tempo. Assim, é só um trabalho, é só uma confusão, né? Daí tá todo mundo pronto. E quando ela tinha 1 ano e meio, a Olivia descobriu que existia algo diferente entre ela e os irmãos dela. Nós tivemos que explicar qual que era a diferença, que ela era uma princesa, que os meninos eram príncipes, que ela era uma mulher e os meninos eram homens. É algo tão simples, mas algo que é tão simples para muitos de nós se tornou tão complicado no mundo que vivemos hoje. As pessoas, parece que elas correm ao mundo sem identificação, sem identidade, sem saber quem eles são, quem elas são. Apenas cópias. Pessoas olhando na internet, no Instagram, TikTok, ou o que tiver, e querendo ser como alguém outro. Insatisfeito com o próprio corpo, com o próprio estado, com a própria situação, olhando para as outras pessoas e pensando, eu quero ser assim como essa pessoa. E tudo isso parece tão simples, porque se eu perguntasse para você agora, ou se eu chegasse para você agora e dissesse, você é azul? Você olharia para a tua roupa e diria, não, eu não sou azul. Se eu viesse para você e dissesse, teu cabelo é verde, você ia claramente falar para mim, não, isso não é verdade. Mas se ao caminho para casa você encontrasse outra pessoa e ela viesse para você e falasse, teu cabelo está verde, você ia ficar meio confuso. Como assim verde? Não é, no meu cabelo não é verde. Talvez no próximo dia você vá para o trabalho, encontra um colega de trabalho, ele vai pergunta para você, o que você fez com o teu cabelo? Por que teu cabelo está verde? E é assim que o inimigo trabalha. Ele repete as mentiras tantas vezes até as pessoas acreditarem. Existe um professor que fez o seguinte, existe um aluno que sempre chegava atrasado, sempre.
E ele falou para a sala, ele sabia que o aluno ia chegar daqui a alguns minutos, ele falou, olha, é o seguinte, a partir de agora, a verdade é mentira e a mentira é verdade. Se eu perguntar algumas coisas para vocês, que elas são mentira, vocês vão dizer para mim que é verdade. E o aluno chegou atrasado, entrou na aula, não sabia de nada disso. Ele começou a perguntar para aquele aluno, isso é verdade? Ele falou, não, é mentira. E o outro aluno que chegou atrasado, ele se assustou, porque ele falou, não, aquilo é verdade? Ele perguntou para o próximo, isso é verdade? O outro falou, não, é mentira. E assim foi repetindo. Quando chegou a vez desse aluno que chegou atrasado, ele perguntou, isso é verdade? O aluno olhou para o professor e falou, isso é mentira. Ele não sabia por que ele estava falando isso, mas as outras pessoas falaram com tanta convicção que ele se adaptou a isso. E é isso que acontece com as nossas vidas muitas vezes. As pessoas fora da igreja têm outras ideias, passaram talvez por outras dificuldades, e eles têm uma mentira presa no coração deles, que eles acham que é verdade. Que começou tão simples com o teu cabelo é verde, e foi mudando essa pessoa, até que ela desistiu e pintou o cabelo de verde. E se eu chegasse para você agora, hoje, não todo mundo junto, mas se eu chegasse em particular para você e falasse, você é muito feio, você é inútil, você não presta, você é um de muitos. Nós temos essa facilidade de acreditar quando essas coisas ruins vêm ao nosso encontro. Porque assim que pensamos talvez sobre nós, é algo que já escutamos outras vezes. E a dificuldade da igreja no dia de hoje é que nossos pastores, eles não falam isso. Eles chegam a ti e falam que você é único, que você é lindo, que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Mas nós temos dificuldade em acreditar isso. Porque tantas vezes escutamos tantas mentiras. Por que isso seria a verdade? Como que alguém pode dizer que eu sou lindo? Dentro como por fora? Como que alguém pode dizer que Deus tem um plano maravilhoso sobre a minha vida? Com tudo que já aconteceu na minha vida, como que isso pode ser? E por isso é tão importante que nós possamos saber quem somos. Existe um exemplo muito bom na palavra de Deus, que é a vida de José. José do Antigo Testamento. No primeiro livro da Bíblia, lemos muito sobre ele. E eu imagino José com a minha idade, eu estou com 43 agora. Foi a idade mais ou menos que ele era vice-faraó. Ele era um líder do Antigo Egito. Tinha uma esposa maravilhosa. Ele tinha 2 filhos, diz a palavra de Deus. Eu imagino como vice-faraó, a casa dele não era muito pequena, que ele tinha os cavalos mais bonitos daquela época. E como as pessoas devem ter olhado para ele e devem ter pensado, que vida boa, né? Que vida maravilhosa que esse homem deve ter tido, né? Para ter tudo isso. E muitas vezes olhamos para as pessoas assim, mas não vemos tudo o que essa pessoa passou, por tudo que essa pessoa viveu. E José, quando ele tem, para essa pregação, são 5 partes da vida que eu gostaria de falar. A primeira parte é a infância. O pai dele teve 4 mulheres, né? É bom ter só uma, né? Aleluia. E uma já é, né? Já é muito. Sempre fico imaginando 4, como que ele fez isso, né? E com todas elas ele teve filhos, mas com a mulher que ele amava de todo o coração, demorou para sair um filho, digamos assim. E quando José nasceu, ele se tornou o filho preferido do pai. E o pai, ele amava José demais. E a palavra diz que provavelmente a mãe de José, ela faleceu mais ou menos 5 a 7 anos depois. E o pai ficou sem a esposa que ele amava tanto.
mas teve esse um filho. Eu imagino quanto tempo que ele deve ter investido nesse filho. E que José, desde pequeno, escutou a palavra de Deus. Que Deus o amava, que Deus tinha um plano sobre a vida dele. E o pai dele contava todas as bênçãos que ele viveu com Deus. Ele passou tudo isso a José. Eu consigo me imaginar quanto tempo que eles passavam juntos. E teve um momento que o pai dele até exagerou um pouquinho, que ele veio e comprou como é que é o nome em português? Mantel? Sobretudo? Túnel, vocês sabem, vocês conhecem a palavra. Eu vou trocar essa palavra por hoje, porque se meu pai me desse um presente assim, eu ia pedir pelo recibo e ia trocar na loja, porque ninguém usa mais. Hoje em dia seriam tênis Air Jordan. Não sei se vocês já escutaram. Eles vendem de vez em quando por mais do que 100 mil euros. Um par. E quando você compra eles na loja, eles estão a 100, 200, 300 euros. Muito lindo o tênis. E eu imagino, hoje em dia, o pai teria dado um tênis desse para ele. E o que um adolescente faz com um tênis desse? Ele mostra para todo mundo que tem. Ele deixa bonitinho, ele não usa na escola, ele leva para a igreja, onde é que ele tem muita atenção. Ele senta bem na frente, né, para que todo mundo possa ver. Ele tem um tênis Air Jordan. E eu acho que isso é normal, nós somos assim. Nós gostamos de mostrar. Quando temos um carro novo, nós estacionamos perto da igreja. Chegamos até em pontual, para que todo mundo possa ver, temos um carro novo. Quando temos um carro velho, né, nós ou vamos de Uber, ou deixamos estacionado bem longe. E nós somos assim, nós gostamos de mostrar. E ele, como adolescente, gostou de mostrar aquilo que o pai deu para ele. Mas o pai, desde pequeno, mostrou ao José quem ele é. Que ele é filho de Deus. Que ele é único. Que ele é especial. E ele não soube lidar com todos esses presentes que ele recebeu. Isso irritou os irmãos deles demais. E os irmãos também não sabiam lidar com isso. Eu fico imaginando quanta raiva você tem que ter de alguém para vender o próprio irmão. Foi o que eles fizeram, os irmãos de José. Eles ficavam com tanta raiva dele, eles não entendiam, ficaram com ciúmes e venderam o irmão como escravo. Mas a palavra de Deus diz que quando José era escravo, se você chegasse para ele e perguntasse quem você é, ele não diria eu sou escravo. Mesmo naquela situação difícil, mesmo com todos aqueles problemas sendo vendido longe da família, novo país, sem saber falar a língua direito, ele sabia, eu não sou uma vítima. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo. Eu sou filho de Deus. Ele trabalhava muito bem. A palavra de Deus diz que ele trabalhava muito melhor do que todos os outros escravos. Porque ele fazia esse trabalho não para Potifar ou para o faraó, ele fez esse trabalho para Deus. Ele trabalhava como se fosse para Deus. Com toda essa excelência, apesar de chamarem ele de escravo, ele sabia, eu não sou escravo, eu sou filho de Deus. E com todos esses problemas ou essas dificuldades que ele teve, aconteceu algo que eu acho incrível. A mulher de Potifar gostou do José. A palavra de Deus disse que ele era bonito, que ele era um homem de Deus. Homens de Deus sempre são bonitos. Amém? E ela se sentiu atraída. Eu acho que o Potifar talvez não tinha tanto tempo para ela. Ou eu tenho certeza que ele era muito famoso, esse Potifar muito rico. E ele escolheu a mulher dele não por causa como eu vou dizer, da beleza do coração dela, mas pela beleza exterior. E que ela era uma mulher muito bonita, com muito tempo, não sabia o que fazer. E ela viu o José. E foi para ele e disse, eu quero mais do que o seu trabalho. E eu acho que teria sido tão fácil até para um crente dizer sim a esse pecado, se nós tivéssemos uma mentalidade de vítima.
Porque ele era o escravo, e o escravo estava sujeito a fazer o que o dono ou a dona quer. Não era que ele estava desobedecendo de uma forma... Ele podia ter dito, eu sou escravo, eu tenho que fazer o que ela quer. Ele era solteiro, 25, 30 anos mais ou menos, nunca tinha namorado. E daí aparece essa mulher linda em frente a ele. E como deve ter sido difícil dizer não a essa mulher. Mas ele disse não porque ele sabia quem que ele era. Ele não era escravo, ele era filho de Deus. E eu quero ter essa postura quando os problemas aparecerem. Quando aquele pecado que parece ser, eu acho que eu posso fazer esse pecado. Eu quero ter essa postura, eu quero ter essa fé de poder dizer não ao pecado, eu sou filho de Deus. E para quem acha que depois de escravo não poderia ser pior, a história se piorou. E ele foi para a prisão. Ele parou na prisão porque ele disse não à mulher. E mulheres não gostam quando a gente diz não. Não sei se você já percebeu isso, né? Já percebeu? Elas não gostam. E ela não gostou, ela botou ele na prisão. E ele estava lá na prisão, prisioneiro. Mas até nesse momento ele sabia, eu não sou prisioneiro. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo e profeta. Porque foi isso que ele fez na prisão. Ele serviu aos outros. Ele foi profeta para aqueles que tinham sonhos e não sabiam como lidar com esses sonhos. Ele profetizou sobre a vida deles. E mesmo assim essa fase durou muito tempo. Mas todo esse tempo ele sabia, eu sou filho de Deus. E o plano de Deus vai se tornar verdade na minha vida. Isso é parte do caminho que eu tenho que andar. E depois disso tudo, uma das profecias que ele teve, alguém se lembrou disso quando ele estava fora já da prisão, falou para o faraó, faraó, você está com problemas, você está sonhando muito, eu tenho alguém que pode te ajudar. Ele foi lá, ajudou o faraó, se tornou vice-faraó. Se vocês quiserem ler toda essa história, está em Gênesis 37 até 50. E o que os faraós faziam naquela época? Eles construíam estátuas, pirâmides, para eles, para que os próximos que viessem depois deles pudessem lembrar deles. Mas até nesse momento, José sabia, isso não é para mim. Eu sou filho de Deus e Deus tem algo diferente para mim. O meu objetivo é salvar não só os meus irmãos, mas também aqueles que não creem. E assim ele ajudou a realizar um plano para salvar muitas pessoas, porque eles tiveram 7 anos que eles escolhiam muito, e depois 7 anos sem só deserto, nada de chuva. E nesse tempo, o que acontece? Os irmãos dele aparecem por lá. Eu escrevi aqui reunião de família, né? Reunião de família também é complicado de vez em quando. E os irmãos dele apareceram. E o que José poderia ter feito de uma forma muito fácil e que todo mundo acharia normal, seria: vocês me venderam como escravo, agora é a vez de vocês serem escravos. Mas a missão dele não era vingança, porque ele era filho de Deus. Ele sabia quem que era. A missão dele era perdão, porque ele sabia que ele era filho de Deus. Durante toda a sua vida, José sabia quem ele era. Hoje de manhã eu trouxe uma mexerica, mimosa, não sei como é que eles falam na sua região, no Brasil. O Brasil é tão grande que em todos os lugares... Obrigado. Tangerina. Até no alemão tem algumas palavras, mas vocês sabem o que é. Eu queria trazer uma laranja, mas é difícil de descascar a laranja, pelo menos com tantas pessoas olhando. Por isso que eu decidi trazer vou chamá-la de tangerina, então. E o que eu primeiro fiz era o seguinte: quando as crianças ainda estavam aqui,
eu expliquei que isso aqui é você. E a casca é Deus te protegendo. É a proteção de Deus. Porque a palavra diz em Salmo 139, versículo 5, ele diz, Deus, tu vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Então Deus, ele nos protege. Como essa casca protege a tangerina. E daí eu tirei de uma tangerina, eu tirei a casca e botei em 2 copos. E a tangerina sem casca era uma tangerina que decidiu que não precisava de Deus. Que não queria ter mais Deus em volta dela. Ela queria ser livre de Deus. Ela queria ir seus próprios caminhos. Eu botei as duas em um copo. Eu peguei água. Água como símbolo de problemas que aparecem nas nossas vidas, situações difíceis. E o que acontece, você pode testar isso em casa, é muito interessante, que a tangerina sem casca, ela desce para o chão, ela afunda. E a tangerina com casca, ela boia. Ela continua respirando, digamos assim. Ela não afunda totalmente. E essa que é a diferença entre viver com Deus e sem Deus. E a segunda coisa que eu queria mostrar, por isso que eu chamei de suco de laranja, porque eu queria mostrar com laranja, mas era o que acontece se eu espremer essa tangerina. O que acontece se eu com toda a minha força espremer essa tangerina? O que sai? Suco do quê? Suco de tangerina. Pode sair suco de maçã dessa tangerina? Não funciona. E não interessa como eu exprimo, se eu faço isso ou se você faz, se eu faço com os pés ou com a mão, se eu faço isso na Alemanha ou no Brasil, isso não interessa. Vai sempre sair suco de tangerina. Por quê? Porque dentro dessa casca tem tangerina. O que tem dentro de você? O que acontece se as pessoas começarem a te espremer? Estresse, dificuldades, problemas, pessoas gritando porque você é crente. Como que você vai reagir? O que vai sair de você? Vai sair o Espírito Santo ou outros espíritos? O que vai sair de você? E isso mesmo, sai o que tem dentro. Quer dizer, se sair palavrão, pode ter certeza que o Espírito Santo não está lá dentro. Se sair palavras maldosas, mentiras. Eu sempre achava muito difícil ser, digamos assim, não mentir aquelas mentiras pequenas, entendeu? Se chega atrasado, era o Uban que chegou atrasado, não era sua falta. E eu percebi que as pessoas me levam muito mais a sério quando eu não minto. Quando eu chego para elas e falo, eu dormi demais, eu não escutei o meu o alarme, o despertador. Elas reagem de uma forma completamente diferente. Nós temos tanta insegurança muitas vezes. E o que Deus quer é que a gente fale a verdade. Então, se esse momento chegar e você falar mentira, pode ter certeza que não é o Espírito Santo dentro de você lançando essa mentira para fora. E se você não gosta do que sai de você, eu tenho uma boa notícia para você. Nós podemos mudar isso hoje. Deus pode mudar isso hoje. Eu não posso, já tentei. Não consegui. Mas Deus pode mudar isso. Que você possa ser por dentro aquilo que você quer ser por fora também. E as pessoas vão começar a ver Deus na sua vida. Elas vão começar a espremer e vão começar a ficar irritadas. Por que ele não está reclamando? Por que ela não está xingando? Por que ela não está mentindo mais? É porque você está cheio do Espírito Santo. Você sabe quem você é. Nós somos filhos e filhas de Deus. E se você não sabe quem você é, há uma pessoa ou há alguém que você pode perguntar quem você é. Você pode perguntar ao seu Criador quem você é. Aquele que te fez. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra. Aquele que já sabia quem você era. Eu lembro quando a minha esposa, a gente já sabia que ela estava grávida.
E ela voltou da médica, e daí ela mostrou aquela foto que todo mundo recebe. E daí tinha duas coisinhas assim no meio, né? Parecia um feijãozinho cada, né? E daí eu perguntei, qual dos dois é o nosso bebê, né? Tipo, qual que é o bebê? E daí ela falou, são os dois, né? Eu, e, e quando eles estavam ali, a gente sabia que iam ser gêmeos, óbvio, mas não sabia se era menino ou menina. A gente não sabia a cor dos olhos, a gente não sabia o jeito que eles iam ser quando nascerem. E naquele momento, quando eu vi aquela foto, Deus já sabia de tudo. E Deus não fez aqueles bebês sem querer, ou porque ele estava com vontade de fazer, ou não tinha outra coisa para fazer. Ele fez cada um deles de propósito. E mesmo sendo gêmeos, ele disse a cada um deles, vocês são únicos. Eu lembro quando eles eram bebezinhos ainda, a gente não conseguia ver a diferença. A gente sempre botava uma chupeta azul num e uma chupeta verde no outro. E assim a gente sabia quem que era o Noah e quem que era o Gabriel. Porque eram muito parecidos. Mas até naquele momento, Deus sabia quem era quem. E que eles não eram apenas uma cópia um do outro, que eles eram únicos. Então pergunte para Deus, para o seu Criador, quem você é. Ele vai te responder o que você é filha ou filho de Deus. Se eu tivesse um desejo que eu pudesse realizar na vida da minha filha, além da salvação, estou dizendo de um desejo aqui na terra, era que ela pudesse se ver como eu vejo ela. Porque quando eu olho para minha filha, eu não vejo defeito. Eu não falo para minha esposa, vamos tentar mais uma vez, porque talvez dá para sair melhor. Eu vejo uma princesa maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela. Ela não é perfeita, mas eu tenho tanto amor pela vida dessa menina, para os meninos também, mas principalmente menina. Menino é mais fácil, né? Menino, você chega e fala, você é muito feio. Daí meus filhos olham para mim, mas a gente é muito parecido com você, então a culpa é sua, né? Assim que são meninos, eles são diferentes, eles não, talvez eles até teriam orgulho de ser, eu sou mais feio do que você, né? Tipo assim. Mas meninas são diferentes. E eu tenho que prestar tanta atenção o que eu falo para minha princesa, como que eu falo com ela. Eu preciso de tanto tempo, de tanta sabedoria, de tanto... Acho que de vez em quando sai fumaça, né, da minha cabeça só. E ela só tem 8 anos, né? Imagina quando ela tiver 10, 12, 14, aquela idade maravilhosa. Mas eu olho com tanto amor para essa criatura, eu não consigo ter outro sentimento do que amor por ela. Imagine o que Deus sente por você. Imagine de que forma Deus olha para você. Se eu sou capaz, com todos os meus defeitos, de amar essa princesa de todo o coração, como que Deus olha para você? Deus tem tanto amor para você, tantos presentes, Ele quer te proteger. E outra coisa que Deus vai te responder que você é única, que você é único, que você não é cópia, que você não foi criado só para encher a população, para ter pessoas indo para a igreja. Não, você é único. Ele realmente tem um plano maravilhoso para você. Mas você tem que sair dessa situação, fora dessa situação que você é vítima, e ir para essa situação que você é filha ou filho de Deus. E esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua vida também. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Outra tradução diz um futuro cheio de esperança. E esse o nosso Deus. E algo que eu tive que aprender, que eu gostaria de passar para vocês,
é que Deus não nos compara um com os outros. Deus não olha para você e fala, você podia cantar um pouco mais alto como o teu irmão. Sempre fico imaginando como seria ser irmão de Jesus, né? A palavra de Deus disse que Maria depois teve outros filhos, né? Imagine ser um desses irmãos de Jesus, né? Você não poderia ser mais como Jesus, né? Tipo, você não mas Deus não é assim. Deus não olha para você e fala, você podia cantar um pouco mais bonito, por favor? Como o teu outro irmão ou tua irmã? Você podia pregar mais ou fazer isso, fazer aquilo? Deus tem um plano especialmente para você. E não é nenhuma cópia de outra pessoa. É algo que nunca havia existido antes. Como a vida de José. É algo único. Até hoje, nunca mais existiu alguém que da escravidão se tornou vice-faraó. Nunca mais aconteceu. E tem tantas coisas boas para acontecer sobre a sua vida. É só você entender quem você é. E o que eu queria dizer é que não se compare com os outros. A Bíblia não diz seja melhor do que o seu irmão. A Bíblia diz dê o seu melhor. A Bíblia nunca disse para nos compararmos, mas sim que nós possamos dar o nosso melhor para Deus. E é isso que eu quero fazer. E talvez você queira fazer isso também. E isso é bem mais fácil quando sabemos quem somos. Imagine Deus dar o seu melhor e você não sabe para que time que você está jogando. Fica difícil. Vamos entender quem nós somos. E em Hebreus 12, versículo 1, existe um versículo que me motiva muito, talvez te ajude também. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Aqui está escrito, do pecado que nos atrapalha. Fico imaginando eu tento me imaginar todas as vezes quando eu acordo, que temos essa multidão de testemunhas olhando para você e para mim, gritando o teu nome para que você possa acordar bem e que você possa fazer grandes coisas, independente das situações que vão aparecer na sua vida, que você possa ter um dia maravilhoso como filho de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de orar hoje, que se você já está cheio do Espírito de Deus, que isso possa ficar assim, e que se você ainda não sabe quem você é, que você possa achar a sua identificação em Jesus Cristo hoje. Amém? No final esse capítulo é maravilhoso, Salmo 139, no final ele diz, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduz-me pelo caminho eterno. Se você quiser, você pode levantar agora comigo, e é isso que queremos fazer. Eu não quero fazer isso por você, porque eu não posso fazer. Se eu pudesse te salvar, eu ia abrir um escritório, ia cobrar para entrar, fica rico vendendo salvação. Mas eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso. É só Deus que pode te salvar. E Deus está muito ocupado com a minha vida, eu sei. Tem muita coisa para fazer. Mas mesmo assim, Helena, tem muito tempo para você também. E que a gente possa chegar a Deus agora e falar, ó Deus, essa é a minha vida, esse é o meu caminho que eu estou andando agora. O caminho está bom? Está certo? Eu tenho que mudar de caminho. E se eu achar que eu sou vítima, eu quero trazer essa vida para ti, Deus, e que você possa me transformar de novo em filho de Deus, filha de Deus. Outra coisa que eu acho muito importante é que nós não somos adotados, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos mesmo. Não é eu acho que você entendeu. Nós somos filhos e filhas de Deus. E talvez você pense que você não merece isso, que você é culpado, que você fez muita besteira, que não tem como refazer tudo isso, e você tem razão. Você é culpado, você fez muita besteira. E há muitas coisas que a gente não tem como botar em ordem de novo.
mas Deus fala que Ele morreu por ti. Nós queremos comemorar depois com a Santa Ceia. Ele ressurgiu e nos deu a salvação. E agora Ele, depois de ter levado todo o pecado em cima de si, esse era o trabalho de Deus, de Jesus aqui na terra. Ele pegou todo esse pecado nos ombros dele e te livrou de tudo isso. E Ele pode te perdoar. Até ali onde você não pode te perdoar, onde é que as pessoas talvez não vão te perdoar, Deus pode te perdoar. E nós queremos comemorar isso depois. Porque isso é a melhor coisa que nos aconteceu. E talvez você ainda não viveu tudo isso. E nós queremos depois também orar por você que ainda não... Talvez você ainda não se sente filho de Deus. Nós queremos orar e comemorar a tua vinda nessa grande família. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração por tudo que tu tens feito. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelo teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço porque você nos não chamou de vítimas ou de perdedores, e sim nós somos filhos e filhas de Deus. Nós te agradecemos por isso. Nós não somos escravos. Nós não somos prisioneiros. Nós não somos feios, inúteis. E sim, nós somos filhos e filhas de Deus. E nós queremos te pedir que você possa colocar isso no nosso coração. De uma forma de que, se esse mundo tentar nos espremer, que possa sair um suco do Espírito Santo. Que as pessoas possam notar uma diferença nas nossas vidas cada vez que elas nos espremerem. Cada vez que há dificuldades, problemas, situações difíceis na nossa vida. E quando as situações ou as pessoas tentarem nos espremer, que nós possamos ser luz e testemunho de que há um Deus vivo. E que somos filhos e filhas desse Deus maravilhoso. Eu te agradeço pela tua morte na cruz. Eu te agradeço que nós podemos comemorar isso agora. Eu te agradeço que todos nós temos direito a essa salvação. Obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado por nunca ter desistido de nós. Obrigado porque quando estávamos perdidos, você veio correndo atrás e nos achou. E nós podemos hoje estar aqui te glorificando, te agradecendo, te louvando. É isso que queremos fazer em nome de Jesus. Amém.